do Senhor a todos, tudo bem? Bom, esse vídeo ele se refere à segunda aula da nossa matéria Pentateuco. Na primeira aula nós vimos o livro de Gênesis, que é um livro onde ele responde questões importantes para nós. O livro de Gênesis conta a origem da humanidade, ele conta a queda, ele conta a consequência da queda, mas conta também o período da perfeição que o ser humano conseguiu viver aqui na Terra, que foi o período em que Adão viveu, juntamente com Eva, sem pecar. O livro de Gênesis tem 52 capítulos e ele é muito conhecido por esse início, a queda do homem, como entrou o pecado no mundo. E é interessante que o livro de Gênesis ele responde algumas questões interessantes. Por exemplo, a questão da existência humana. Da onde nós viemos, para onde nós vamos, porque nós fomos criados. Nós fomos criados por amor. Deus não criou a humanidade, assim como não criou os anjos, por necessidade de companhia, porque Deus estava sozinho na eternidade. Nós vimos isso na primeira aula, que um dos atributos de Deus é a sua completude. Deus é completo em si mesmo, então Deus não tem carência, Deus não tem solidão, Deus não tem necessidade de nada, Ele é completo em si mesmo. E por um ato de amor, Ele criou tanto aos anjos quanto a nós. E nós fomos colocados na terra por esse motivo. Nós não somos obra do acaso, Talvez alguém não saiba nem quem é seu pai, nem quem é sua mãe. Mesmo uma criança que foi abandonada no orfanato, jogada numa lata de lixo, como a gente tem tantos relatos assim, todas as pessoas que vieram em existência, que vieram a existir, todas elas já existiram na mente de Deus. A palavra do Senhor diz que antes da fundação do mundo, Deus elegeu os salvos. Então essa eleição, essa escolha, antes de que tudo existisse, nós já existíamos. Nós não somos obras do acaso. E o livro de Gênesis responde isso. Quando Deus coloca Adão no paraíso, Ele dá para Adão toda a autoridade no paraíso. Ele diz o seguinte, que Adão tinha que cultivar a terra, e que Adão também tinha que exercer autoridade sobre todos os animais, tanto os animais alados, quanto os animais terrestres e os animais marítimos. E o livro de Gênesis também, ele mostra uma coisa muito interessante, que Deus, quando Ele prepara aquele pedaço de terra chamado Jardim do Éden, para colocar o primeiro casal, Ele prepara com muito carinho. Deus poderia ter criado todas as frutas com um gosto só. Já parou para pensar nisso? Se todas as frutas tivessem um gosto só, ou só dois gostos diferentes, porque o objetivo da alimentação é manter o nosso corpo. Mas não, além de comer, Deus criou os alimentos para que nós tivéssemos prazer nos diversos sabores que cada alimento tem. É por isso que tem gente que gosta de uma fruta, não gosta de outra. Então essa diversidade de alimentos que Deus criou, não só de frutas, como de legumes, como de cereais, isso demonstra que Deus não apenas nos fez para existir, mas para que a nossa existência ela tivesse alegria, ela tivesse prazer, ela tivesse felicidade. Outro aspecto importante também no livro de Gênesis é a criação do homem. O homem é criado no último dia e a Bíblia chama o homem de a coroa da criação. Nós somos aquilo que é mais próximo de Deus. Aquilo que mais se assemelha a Deus é o ser humano no seu estado de perfeição. E por isso que diz, no capítulo 1, versículo 27 e 28, que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Ou seja, não que Deus tenha um corpo físico com dedos, braços, cabeça, olhos, não é esse tipo de semelhança. Mas nós nos assemelhamos a Deus no caráter de Deus, em algumas qualidades ou atributos que Deus tem, e Ele concedeu alguns desses atributos para nós. Por exemplo, Deus é o próprio amor e nós temos a capacidade de sentir amor. Deus é a justiça, nós podemos exercer justiça. Deus é a fonte de toda a sabedoria e nós também podemos exercer sabedoria. Então, esses são atributos que a gente, estudando a teologia, é chamado de atributos comunicáveis, ou seja, aquilo que Deus comunica, aquilo que é de Deus e Ele divide conosco. Logicamente, nós somos seres infinitamente inferiores a Deus, mas dentro dessa nossa inferioridade, Deus Ele comunicou, Deus Ele entregou para nós um pouquinho das qualidades que Ele tem.
Então, todas essas qualidades Adão também tinha. Outra coisa importante que a gente precisa entender é que Adão, antes da queda, ele não tinha a natureza pecaminosa. Então, Adão, ele não sentia, né, a pressão ou o efeito do pecado sobre a carne dele. Evidência disso é que ele vivia a nudez com Eva ali no paraíso, e em momento nenhum, embora Deus já tivesse autorizado eles a terem relações sexuais, em momento nenhum eles fazem sexo. Em algum momento isso ia acontecer, mas pelo menos até o momento em que eles comem do fruto proibido, isso não havia acontecido. E na verdade, um outro aspecto importante que nós vimos nessa aula é que o pecado ele não entra no mundo por meio da Eva. As mulheres culpam a Eva, né? Mas o pecado ele entra no mundo por meio de Adão. A prova disso é que a Bíblia diz em Gênesis que quando Eva come o fruto, nada acontece. Ela não percebe nem a nudez dela, nem a nudez de Adão. Mas somente quando Adão come o fruto é que isso acontece de verdade. Imediatamente eles percebem a sua nudez, envergonham-se, né? E a Bíblia diz que eles costuram ali folhas para cobrir suas partes íntimas e se escondem. Então a consciência do pecado, da malícia, não que o sexo fosse o pecado, né? A Bíblia é clara em dizer que eles estavam liberados por Deus para terem relações sexuais, mas o pecado foi a desobediência, né? Mas isso só veio despertar quando eles comeram do fruto proibido. Uma outra questão interessante que nós vimos na última aula no livro de Gênesis, se Deus sabia que Adão e Eva pecariam, por que ele então criou o homem? Se ele sabia que o diabo ia se rebelar, Deus sabe todas as coisas. Deus em nada é surpreendido. E a queda do homem, Deus ter criado o homem, mesmo sabendo que ele escolheria desobedecê-lo, nos ensina duas lições muito importantes. Desculpa, não estou muito bom da garganta, mas estou ficando. Primeira lição importante que a gente aprende de Deus não ter impedido a queda do ser humano. A primeira lição é: Deus ele tem o controle de todas as coisas. Nada pode frustrar os planos de Deus. Nada pode impedir os planos de Deus. Então, primeiro ponto. Deus, ao permitir que Adão voluntariamente, sem influência do pecado, ele aceitasse a proposta de Eva e comesse o fruto, Deus mostrou que ele é um Deus acima de tudo justo. Por quê? Porque Deus respeitou o livre-arbítrio de Adão. Deus não criou nem os anjos, nem o ser humano programado como robô para obedecê-lo em tudo. Porque se assim fosse, nós não teríamos o arbítrio de dizer não para Deus. O próprio livro de Gênesis, no capítulo 4, ele traz o exemplo de Caim, que Caim foi aconselhado por Deus, mas ele repreende, ele rejeita o conselho de Deus e por conta disso ele peca e mata, assassina o seu irmão Abel. Entende? Então o primeiro motivo de Deus não ter interferido, embora ele soubesse, era não ferir o livre-arbítrio que ele deu ao ser humano e que ele deu aos anjos também. Vale lembrar que no céu também houve uma rebelião e Deus não impediu que essa rebelião acontecesse. Deus não impediu que os anjos que tomaram parte com Satanás fizessem isso. Então, da mesma forma que Deus não interferiu no livre-arbítrio no céu, ele não interferiu no livre-arbítrio de Adão e no livre-arbítrio de Eva, impedindo-os de comer o fruto. Esse é o primeiro ponto importante. Segundo ponto importante que a gente pode considerar é que a queda do ser humano, a queda do homem, a entrada do pecado no mundo, fez com que viesse a oportunidade de Deus revelar, além do que ele já havia revelado na forma como ele criou as coisas para o ser humano, o seu amor por cada um de nós. No capítulo 3 de Gênesis, a partir do versículo 15, ali está escrita a primeira profecia da Bíblia. Isso vai cair na prova, hein? Onde está escrita a primeira profecia da Bíblia? Gênesis 3,15. E o que diz Gênesis 3,15? Gênesis 3,15 é a promessa de que a mulher, não Eva, mas uma representatividade aqui da nação de Israel, por meio da nação de Israel, nasceria um descendente que esmagaria a cabeça de Satanás, que é a serpente. E que haveria uma inimizade, uma rivalidade entre a semente da mulher, que é Israel, e a semente da serpente, que é o próprio Satanás.
Ou seja, a semente da mulher, Jesus. A semente de Satanás, o sistema maligno, os ímpios, os que rejeitam a Cristo, os que negam o sacrifício na cruz. O mundo. É por isso que a Bíblia vai dizer que não pode existir amizade entre a igreja e o mundo. Porque se alguém que se diz crente for amigo do mundo, ele se constitui inimigo de Deus. Eles são descendentes de Satanás. Por quê? Porque praticam as obras que Satanás propõe por livre e espontânea vontade. É por isso que da mesma forma que Deus respeitou o livre-arbítrio de Adão, quando não impediu que ele comesse do fruto proibido, Deus respeita também o livre-arbítrio de pessoas que voluntariamente não querem receber o Evangelho, que voluntariamente não querem saber de Cristo, que voluntariamente negam. Mas assim como Adão sofreu a consequência, e a consequência foi que a partir de agora ele teria de trabalhar para sustentar a sua família, que agora ele teria de suar, que dar duro para poder alimentar-se, e que diferente do que era no paraíso, onde só tinham coisas boas, ele ia plantar e ia nascer espinhos, ia nascer cardos, né? Que é um tipo de mato ruim, e que também Eva, a mulher, sofreu a punição. Deus aumentou as dores do parto dela, criou na mulher uma dependência, um desejo ardente do marido, de maneira que o pecado original ele foi tão grave que afetou toda a natureza, toda a terra foi amaldiçoada, os animais foram amaldiçoados, né? O pecado original afetou o céu. Então é algo que explica muitas coisas, porque um dos primeiros efeitos do pecado, além dele atingir a nossa questão moral, ele atinge também a nossa questão física. O corpo de Adão era um corpo perfeito, sem doenças. Depois do pecado entrou a doença no mundo. Né? O estudo de Gênesis, ele nos explica por que existem crianças com síndrome de Down. Né? Houve um tempo que nasceram muitas crianças com microcefalia, lembra? A criança com a cabeça pequenininha. Por que nascem crianças defeituosas? Por que nascem crianças cegas? Porque tudo isso é fruto da imperfeição, né? No nosso DNA, na formação do nosso corpo, essa imperfeição vinda da onde? Do pecado, vindo daquele ato de Adão e Eva. Alguns dizem assim, mas por que eu tenho que pagar um preço, né? Se não foi eu que comi o fruto, não foi eu que estava lá, por que eu tenho que pagar por ele? Nós não pagamos por aquele ato dele. Nós recebemos a consequência do ato, porque nós somos descendentes biológicos deste casal. E assim recebemos, né, naturalmente o pecado. As pessoas até costumam dizer que uma criança não é pecadora, né, é um anjinho. Não, a criança que morre não vira anjo, tá? Não existe mais anjo, nenhum anjo é criado, os anjos foram criados de uma só vez. Mas a criança no ventre da mãe, ela já é uma pecadora. Por que ela é uma pecadora se ela nunca pecou? Porque ela recebeu esse gene do pecado. E quando ela nascer, em algum momento da sua vida, ela vai praticar o primeiro pecado. Seja aquele tapinha no rosto do pai ou da mãe que ela dá, seja aquela malcriação, seja aquela mentirinha que a criança conta, isso é a manifestação do pecado. É impossível que um ser humano nasça e não venha manifestar o pecado. Embora aquela criança no ventre da mãe ainda não tenha praticado o pecado, ela é uma pecadora em potencial que em determinado momento, inevitavelmente, irá pecar. É por isso que o estudo do Pentateuco é muito importante. Ele explica questões como essas, a qual as pessoas culpam a Deus, né? Ah, Deus, por que essa doença? Por que o câncer, né? Onde é que Deus estava quando apareceu esse câncer no meu pai, na minha mãe? Onde é que Deus estava quando aquele motorista embriagado bateu com o carro e matou tantas pessoas? A culpa não é de Deus, a culpa é nossa. A culpa é do pecado que habita em nós. É por isso que a Bíblia fala que há uma separação entre nós e Deus devido ao pecado. Nossas ações, elas são influenciadas pelo pecado. Nossas escolhas são influenciadas pelo pecado. A nossa carne, ela está totalmente desviada do propósito original, que era de adorar a Deus. O pecado fez com que a nossa carne desenvolvesse um desejo desenfreado de nós fazermos a nossa vontade. Por isso que a maioria das pessoas não querem servir a Deus, porque na realidade elas querem servir a sua própria carne, ao seu próprio desejo. Hoje, por exemplo, né,
Hoje é dia 24 de junho de 2026. Hoje é um jogo da seleção brasileira que vai acontecer às 7 horas da noite. E muitas igrejas já estão tendo dificuldades, porque muitos irmãos estão numa luta, não sabem se vão assistir o jogo, se vão para o culto. Isso é o quê? A nossa carne quer ver o jogo. Né? Ainda bem que eu não tenho culto. Eu ia querer ver o jogo, vou mentir para vocês não, tá? Mas se tivesse culto na minha igreja hoje, eu estaria no culto. E não estaria com o coração dividido, estaria com a minha mente e meu espírito no culto. Mas é um desafio realmente. Então, estudar Gênesis explica isso. E algo muito interessante também, eu estou aqui com a apostila, na página 4, que começa a falar sobre o período patriarcal, né? Eu preciso que vocês leiam Gênesis, tá, gente? Eu sei que são 52 capítulos, é muita coisa, mas leiam Gênesis. Bom, depois de Caim, eu não tenho como resumir o livro de Gênesis todo para vocês aqui num vídeo, né? Seria horas e horas. Mas depois de Caim, Caim foi a primeira manifestação do pecado fora do Jardim do Éden. O assassinato do seu irmão. Aquela geração tornou-se uma geração má e Deus condenou aquela geração com o dilúvio, salvando apenas Noé e sua família. Após o dilúvio, começa o período que é chamado de a história patriarcal. E o primeiro patriarca que Deus escolhe, que Deus chama, é Noé. Perdão, é Abraão. Desculpe, tá? É Abraão. E Abraão, ele é um homem que era um fabricante de ídolos da terra próspera de Ur dos Caldeus. E através do chamado de Abraão, Deus inicia um desdobramento histórico, né? Deus atua ao longo da história, porque Deus tinha um propósito de que por meio de Abraão, do primeiro patriarca, e ele faz uma promessa, viesse uma descendência, e por meio dessa descendência surgisse um povo, e por meio desse povo surgisse o Messias. Lembra, está tudo ligado a Gênesis 3:15, a promessa de um descendente que esmagaria a cabeça de Satanás. Abraão, ele obedece, né? Deixa sua terra natal, vai para Canaã, ele abandona seus antigos costumes religiosos para seguir fielmente a Deus, e Deus mesmo é que escolhe os patriarcas, tá? Então Deus escolhe Abraão, e aí por meio de Abraão nasce o seu filho, e depois Isaac, né? E depois Deus confirma a promessa a Isaac, e depois Isaac se torna pai de Jacó, Deus confirma a promessa a Jacó, e por meio de Jacó a promessa se cumpre, porque na descendência de Jacó, Jacó tem 12 filhos, e entre esses José, a história que a gente conhece de José do Egito, no final dessa história, a família de José é levada para o Egito, por um faraó que era amigo de José e da sua família, e lá o povo hebreu, ele cresce, e quando José morre, o faraó que substitui o faraó que era amigo de José, ele decide, por medo, né, do crescimento populacional do povo hebreu, escravizar o povo hebreu. Algo interessante é que Deus é um Deus de promessas, né? O nosso Deus é um Deus de promessas. O nosso Deus é um Deus de alianças. E Ele não quebra suas promessas e Ele não quebra suas alianças. Mesmo nós quebrando as nossas alianças e as nossas promessas. Se você parar para pensar, todas as pessoas, todos os seres humanos com que Deus fez uma aliança, eles quebraram essa aliança. Acredita? Olha só, Deus fez uma aliança com Noé, não foi? O que Noé fez quando saiu do barco lá do dilúvio da arca? Se embriagou. Deus fez aliança com Abraão, não fez? O que Abraão fez? Abraão mentiu. Deus fez uma aliança com Jacó, né? O que Jacó fez depois? Jacó enganou, Jacó tentou, né, barganhar com Deus. Deus faz uma aliança com Davi, homem segundo o coração dele. O que Davi faz? Davi adultera, Davi mata. Então, o que significa? Independente da nossa postura diante da aliança de Deus, Deus é fiel à aliança que Ele faz conosco. Lembrei até do hino do Regis Danese, né? Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Olha só, tudo pode passar, tudo pode mudar. Nós podemos mudar, mas suas palavras vão
se cumprir. E o livro de Gênesis mostra exatamente isso. A eleição de Abraão como esse patriarca é o início, né? Deus recomeça a história da redenção, elegendo ele, e a escolha de Abraão como patriarca tem como intenção abençoar não só o povo hebreu, mas todas as nações da terra. Nós hoje temos o Evangelho, nós tivemos o privilégio de ter um encontro com Cristo, de ter uma Bíblia, de ter conhecimento do Antigo Testamento, graças à promessa que Deus fez a Abraão: por meio de ti abençoarei todas as nações da terra. Então olha como é importante Deus manter a sua aliança, manter a sua promessa, mesmo apesar das falhas do ser humano. E essa promessa, ela é uma chave, tá? Muito forte para que nós possamos compreender toda a Bíblia Sagrada. Bom, o centro da história dos patriarcas é uma história de fé. Abraão é chamado de pai da fé justamente por isso, né? Ele tem que abandonar suas raízes, ir para um lugar que ele nem sabia qual era, e ele creu. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui que é um segredo muito importante. A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 15, versículo 6, diz assim, ó: e ele quem? Abraão, creu no Senhor. Isso lhe foi imputado para justiça. Importante isso aqui. Aí, quando a gente vai lá na Bíblia, nos Evangelhos, né, a gente vai ler Jesus falar lá em João, o Evangelho de João, que todo aquele que crê, ele será salvo. A gente consegue entender que a chave para a salvação não são as obras, é crer. Quando nós cremos verdadeiramente em Cristo, duas coisas acontecem. O crente verdadeiro, por assim dizer, né? Você quer saber um crente que é convertido mesmo? Primeira coisa que ele faz, ele não justifica os seus pecados. Ele reconhece os seus pecados. Segundo ponto, ele tenta mudar a sua conduta que desagrada a Deus. Esse é o segundo ponto. Então, o crente verdadeiro não é aquele que nunca peca, é aquele que se esforça para não pecar. O crente verdadeiro não é aquele que coloca a culpa nos outros pelos seus erros. Ele diz: a culpa é minha, eu errei, foi eu que quis, eu fui fraco. Quando nós cremos dessa forma, Deus imputa, eu sempre falo, imputar é colocar justiça. Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Toda a injustiça que nós cometemos, quem justifica a nós é Deus. E preste atenção, tem uma frase aí no nosso meio que fala assim: o justo não se justifica, quem me justifica é Deus. Aí não está falando de justificação, de acusação falsa, não é disso não. Está falando da justiça que faz com que nós venhamos a ser cobertos pelo pecado de Deus. Não é a nossa justiça, é a justiça de Deus. Deus olha para a nossa injustiça e imputa e coloca a justiça dele sobre as nossas vidas. Mais uma justiça misericordiosa. Porque se ele for aplicar a justiça santa, nenhum de nós estaremos vivos para contar a história, porque todos nós merecemos a morte, todos nós merecemos o inferno. Não há obra, não há ministério, não há cargo eclesiástico que seja suficiente para que nós venhamos barganhar ou exigir qualquer coisa de Deus. Se você tem mania de dizer para Deus assim: Senhor, eu não aceito, tira essa frase da sua boca. Quem somos nós para chegar diante de Deus e dizer que não aceitamos alguma coisa, se o próprio Filho de Deus disse: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade. Vamos lá. Nós entramos no segundo livro, que é o livro de Êxodo, que é o livro que conta a saída do povo egípcio da escravidão de Faraó. Faraó tornou aquele povo, a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, em escravos. E quando ele viu o crescimento do povo hebreu, ele decretou que todos os bebês fossem mortos, os meninos, né, para impedir o crescimento do povo hebreu. Mas nós conhecemos a história de uma mulher, né,
a mãe de Moisés, a famosa Joquebede, que antes do corinho de fogo ninguém nem sabia a mãe dela, o nome da mãe de Moisés, né? Mas depois do corinho da Joquebede agora todo mundo sabe. Joquebede coloca Moisés no cesto às margens do rio Nilo e ele é acolhido como filho adotivo pela filha de Faraó, é criado no Egito, aprende toda a cultura, toda a ciência egípcia e num determinado momento ele, vendo um egípcio maltratar um hebreu, ele assassina esse egípcio, ele mata esse egípcio, encobre o corpo e posteriormente, quando ele descobre, né, que o fato não tinha ficado oculto, outros hebreus, até do povo dele mesmo, o ameaçam, falam, nós sabemos que você matou, né, aquele egípcio. Ele foge. Ele foge com medo, ele conhecia o faraó, ele sabia muito bem que se ele fosse descoberto seria morto, e ele foge para a terra de Midian, onde ele casa, e vai trabalhar para o seu sogro chamado Jetro. E passa mais 40 anos como pastor de ovelhas. Ele é chamado por Deus numa sarça ardente, uma sarça que se queimava, mas não se consumia. Só para lembrar para vocês, né? Moisés, num determinado momento, ele resistiu. Leiam Gênesis, por favor, e leiam Êxodo, tá? Moisés, ele resiste ao chamado, mas Deus, ele tem um determinado momento que Deus fala assim, quem criou a boca do mudo, ou o ouvido do surdo, né, por assim dizer? Então fique tranquilo, Moisés. Se teu problema é a fala, eu vou colocar teu irmão Arão para falar por você. E Moisés, né, não tem mais desculpa para dar para Deus, aceita e vai lá confrontar Faraó depois de 40 anos de ausência. É interessante que Faraó, ele obstinado, ele já era, e a Bíblia diz que Deus ele endurece ainda mais o coração de Faraó, e Deus lança 10 pragas. Essas pragas, ao contrário do que muita gente não sabe, cada praga dessa representava um deus egípcio. Sim, porque os egípcios tinham vários deuses. A primeira praga foi a água do rio Nilo foi transformada em sangue. E os egípcios consideravam o Nilo como um deus. O que Deus faz? Toca no primeiro deus, um dos deuses mais adorados do Egito. Por que o Nilo era adorado? Porque o Nilo fornecia água, irrigação, vida. Onde tem água, tem vida. Então, Deus toca no primeiro deus egípcio, que é o rio Nilo. E essa praga mostrou que os deuses dele nada podiam contra o Deus de Moisés. A segunda praga foi a praga das rãs. A terra ficou infestada de rãs. E os egípcios, eles relacionavam as rãs com o deus Hapi e o deus Ect. Então, ou seja, se Deus multiplicou as rãs, né, ao ponto de elas se tornarem uma peste no Egito, significava que Deus tinha controle sobre os deuses egípcios. E um fato importante, essas pragas só atingiram os egípcios. O acampamento onde estavam os hebreus, nada acontecia. A terceira praga foi a praga de piolhos. Os egípcios consideravam o pó da terra sagrado. E o que Moisés faz? Moisés pega aquele pó, lança no ar e aquilo ali se tornam piolhos. Ou seja, aquilo que era sagrado para os egípcios, Deus amaldiçoa com uma praga, mais uma vez mostrando a sua superioridade. Outra praga, a quarta praga, a praga das moscas. Os egípcios adoravam um inseto que eram escaraveiros sagrados. Então, mais uma vez, Deus derrubando, refutando um deus egípcio. Quinta morte foi a morte do gado, né? O deus Amon, ele era um carneiro, ele era um animal sagrado. Então, Deus matar o gado, matar o touro, significava que Deus estava, mais uma vez, destruindo, confrontando o deus egípcio Amon. Sexta praga, úlceras e tumores, né? Úlceras são feridas que fazem buracos na carne. Tumor, justamente, é um tipo de ferimento ao contrário. O tumor ele se expande. Então, os sacerdotes usavam as cinzas dos seus rituais como um sinal de bênção. E foi por meio dessas cinzas que Moisés fez com que surgissem as úlceras e os tumores como a sexta praga egípcia. A sétima praga egípcia foi a saraiva. O que é a saraiva? Raios, trovões.
e de maneira que caiu saraiva do céu, né? E destruiu todo o território dos egípcios. Oitava praga, essa terrível, os gafanhotos comeram todas as plantações, e os deuses das plantações, né? Ísis e Serafins, eles se demonstraram incapazes de proteger as plantações egípcias da praga, da oitava praga vinda do Deus de Moisés. E a nona praga é uma praga bem emblemática, que é a praga das trevas, né? O Deus Sol era o Deus adorado pelos egípcios. Então, quando Deus faz com que tenha trevas sobre o Egito, ou seja, Deus impede que a luz do Sol penetre no Egito, Deus está desbancando o Deus Ra, que era como eles chamavam o Sol. Então, assim, foi um golpe direto ao faraó, porque o faraó era considerado filho de Ra, do Deus Sol. Ok? Está tudo na apostila com detalhes, tá? E a 10ª praga nós sabemos que foi a morte dos primogênitos, né? Todos os primeiros filhos dos egípcios morreram. Sendo assim, Moisés, né? Depois dessa praga lançada por Deus, ele faz com que o faraó libere o povo para adorar o povo no Egito. Nós sabemos que esse evento, para que os egípcios, os hebreus fossem poupados, tá? Vou repetir, para que os hebreus fossem poupados do anjo da morte, era necessário que matassem um cordeiro e passassem o sangue, né, nos umbrais do portal, assim, da porta na entrada, para que quando o anjo passasse e visse o sangue do cordeiro, ele poupasse aquela família. Isso já prefigurava o sacrifício de Jesus. Né? O que nos salva da condenação à morte eterna é o sangue do cordeiro pascual, que é Jesus. E essa foi a primeira Páscoa, tá? A origem da Páscoa é justamente isso. A palavra Páscoa, ela vem de um termo hebraico, Pesach, que significa passar ao largo, passar por cima, né? Então, a Páscoa, ela é um símbolo da redenção em Cristo Jesus, né? A Páscoa é o símbolo de que nós somos salvos e libertos pelo sangue de Cristo. Não tem nada a ver com coelho, com chocolate, isso é uma outra história, em outro momento eu conto para vocês. Mas o motivo da Páscoa é esse, né? E a Páscoa, ela ocupa o lugar central na revelação de Deus ao seu povo. E no Antigo Testamento, a Páscoa, ela era o símbolo do pacto de Deus com a humanidade. E qual é o símbolo do nosso pacto com Deus hoje? É a ceia do Senhor. Ok? Vou ficar por aqui. O vídeo já está um pouquinho longo. Desculpe, é muito conteúdo. Leiam o Pentateuco em nome de Jesus. Tá? Eu vou estar deixando lá no nosso grupo algumas perguntas. Aqui na apostila, só para vocês saberem, eu fui até a página 8, tá? Na parte da Páscoa. E aí vocês vão poder responder as perguntas para trazer na próxima aula, baseado até onde eu fui aqui na página 8. Tá? Deus abençoe, fiquem com Deus e, por favor, não faltem, não percam a aula, nem a de quarta, nem a de segunda-feira. Vamos continuar orando uns pelos outros e Deus dará vitória para nós. Um grande abraço, Deus abençoe. A paz do Senhor.